Pessoal, a gente está aqui nesse período complicado, né? Mas que a gente vai vencer. E a orientação da escola é que hoje a gente não entra em conteúdos novos, então eu preparei aqui alguns exercícios de revisão que estão na apostila de vocês, a partir da página 47, né? Então, essas atividades, vocês vão observar aqui a resolução e qualquer coisa vocês mandam as dúvidas para a gente, tá ok? Na atividade que está lá na apostila como Q1, ele vai falar assim, entre as propriedades abaixo, qual ou quais permitem a identificação de uma substância, né? Então, aquele negócio de que propriedade é específica e qual não é específica, né? Eu alterei um pouco o texto do exercício para a gente poder ocupar menos espaço aqui na resolução, né? Então, o ponto de ebulição, temperatura de ebulição, a gente sabe que é uma situação que é específica. A massa não. Qualquer material posso pesar a massa que eu quiser. Volume também. Qualquer material eu posso separar o volume que eu quiser dele. Então não é algo específico. Já a densidade, que indica a compactação do material, também é uma propriedade específica. Então a gente vai ter essas duas propriedades, o ponto de ebulição e a densidade. Então, ponto de ebulição e densidade vai ser o 1 e o 4. Então, 1 e 4 é a nossa alternativa D. Aqui o 4 vai falar sobre aquela situação que a gente já comentou em sala de aula, da flutuabilidade dos materiais, né? Os mais densos afundam nos menos densos e os menos densos flutuam nos mais densos. Então o problema fala de uma situação industrial de separação de alguns rejeitos de plástico, né? De polímeros, pela densidade. Então, eles vão tem duas categorias de polímeros aí nesse rejeito, né? O A tem densidade mínima 1,29, indo até 1,39. E o tipo B, que tem a densidade mínima 1,46 e a máxima 1,58. Então a ideia é colocar esse material que está misturado dentro de um líquido em que um deles flutue e o outro afunde, né? Então a gente tem que escolher aqui, entre as soluções aquosas abaixo, seleciona aquela capaz de separar os dois tipos citados. No item a densidade da solução ela é menor do que a dos dois tipos de polímero, ambos afundariam. A mesma coisa aqui, e a gente teria aqui no item C, a densidade é superior à dos polímeros, né? Então o que aconteceria? Ambos flutuariam. No item D, a densidade novamente é menor que a dos polímeros, ambos afundariam. E a gente nota aqui, ó, isso aqui tem densidade 1,398. 1,398 é superior a do A. Então, o que vai acontecer com esse material? O A, ele flutua na presença daquela solução. E o que acontece com a outra solução? A densidade dela é de 1,46 em diante. Ou seja, 1,46 é mais alto que 1,398. Ou seja, essa fase aqui afunda. Então, entre as opções, a única que seria capaz de separar as duas situações está na letra E, que é o cloreto de cálcio 40%, que tem densidade 1,3982. Aqui no Q5 ele vai falar de 3 medalhas, né, feitas de materiais diferentes. Tem de bronze, tem de prata, tem de ouro. E elas foram colocadas em recipientes iguais, inicialmente contendo a mesma quantidade de água. Então, cada medalha foi colocada em um dos recipientes que foi identificado como 1,
2 e 3, né? E aqui, para ajudar na resolução dos exercícios, a gente tem os dados de densidade de cada um dos materiais. O bronze, 9 gramas por ml, a prata, 11 gramas por ml e o ouro, 20 gramas por ml. O que a gente nota aí? Que o ouro é o mais denso de todos, ou seja, ele consegue concentrar a sua quantidade de matéria num volume menor, né? Se ele está num volume menor, ele desloca menos água. Qual que deslocou menos água? Esse aqui. Então, aqui está a medalha de ouro. Quando eu penso no recipiente 3, o recipiente 3 foi aquele onde a medalha deslocou maior quantidade de água. Então, o que eu posso dizer com isso? Que vai ser o de menor densidade, ou seja, ele precisa de ter um volume maior para poder ter a mesma massa que as outras moedas. Então, a gente vai ter que aqui vai estar o bronze. E por consequência, a prata, por ter uma densidade intermediária, vai estar também numa situação de deslocamento de água intermediário. Então, a prata, ela está aqui. Sobre a situação, assinale a alternativa incorreta, né? Na letra A medalha de ouro está em 1, isso está correto. A medalha de prata está em 2, na alternativa B, está correto. A medalha de bronze está em 3, na alternativa C, está correto. A medalha em 2 é menos densa que a que está em 1, ou seja, qual medalha que está em 2? Em 2 está a prata e em 3 está o bronze, né? Então, o que a gente fala? A medalha em 2 é menos densa que a que está em 1? Sim, porque o ouro é mais denso do que a prata, então isso aqui está correto. A medalha em 3 é mais densa que a que está em 2? Então, o que está no 3? É de bronze. Qual a densidade? 9. O que está no 2? É a prata. Qual que é a densidade? 11. Então, essa é a alternativa que a gente estava procurando. A incorreta é a letra E. Na curva de aquecimento mostrada abaixo, identifique os fenômenos que ocorrem nas situações X e Y. A gente nota aqui que é uma curva de aquecimento, onde a gente tem um patamar, né? E a outra mudança de estado, ela não tem uma temperatura assim específica. Ela vai acontecendo e a temperatura vai mudando. Isso é característico de uma mistura eutética, né? Na realidade, o que ele está perguntando para a gente é o que é o fenômeno X e o que é o fenômeno Y. Então, a gente nota que eu tenho sólido antes, líquido depois de X. Então, aqui eu tenho a transformação sólido se transformando em líquido. Isso aí é a fusão. Na outra transformação, ela separa o líquido do gasoso. Então, eu tenho nela o líquido se transformando em gás. Isso aí a gente chama de ebulição. Então, a gente vai ter fusão e ebulição. A alternativa correta é a letra B. Aqui ele vai dizer o seguinte, ele vai dar, considere as seguintes informações sobre o ácido acético e o bromo. Então, a gente tem o ácido acético, a fórmula dele está aqui, a fórmula do bromo está aqui, Br2. A temperatura de fusão do ácido acético é 17 graus centígrados e a de ebulição, 118. A temperatura de fusão do bromo é menos 7 e a de ebulição é 59. Aí ele fala assim, determine o estado físico em que cada um deles nas situações citadas abaixo. O bromo, ele está mergulhado em água líquida mais gelo. Água líquida mais gelo é 0 graus Celsius, porque configura o sólido água se transformando em líquido água. Isso acontece
a 0 graus Celsius, né? Então, o bromo a 0 graus Celsius, quando a gente considera aqui, o 0 vai estar entre o -7, que é a temperatura de fusão, e o 59, que é a ebulição. O bromo, então, ele vai estar no estado líquido. O ácido acético, ele vai estar num frasco fechado, mergulhado em óleo a 150 graus. A 150 graus, o ácido acético, ó, aqui considerando a temperatura de ebulição, 150 graus vai estar aqui acima da temperatura de ebulição dele. Então ele vai estar no estado gasoso. Então o bromo vai estar no estado líquido e o ácido acético no estado gasoso. Então vamos ver qual alternativa vai trazer aqui. O ácido acético no estado gasoso e o bromo no estado líquido, a nossa alternativa E. E o último exercício vai falar um pouquinho sobre a altitude, né? Então ele vai falar de... Considera a temperatura, não, desculpa, temperatura. Considera a tabela de localidade e a altitude. Em Natal é nível do mar, é praia. É lá no Nordeste. Campos do Jordão, aqui em São Paulo, altitude 1628. E o Pico da Neblina, em Roraima, a altitude é de 3.014 metros. Então, se a gente pensa nisso, vai ter uma coisa mais ou menos assim. Natal. Aí a gente vem... Tem o Pico da Neblina. E aqui está Campos do Jordão. Como é que fica a pressão atmosférica nesses locais? A menor pressão vai ser aqui, a intermediária vai ser aqui e a maior, mais alta, vai ser aqui. Consequentemente, eu terei a maior temperatura, mais alta temperatura de ebulição, temperatura de ebulição intermediária em Campos do Jordão e a menor temperatura de ebulição lá no Pico da Neblina. Ele fala que a temperatura de ebulição será maior em Campos do Jordão? Não. Será menor em Natal? Não. Será menor no Pico da Neblina? Sim, porque lá eu tenho a menor pressão e, consequentemente, a menor temperatura de ebulição, tá? As outras duas são ridículas, né? Será igual em Campos do Jordão e Natal? Claro que não, porque são altitudes diferentes. E não dependerá da altitude, é uma alternativa totalmente doida, né? Bom, essa aqui é a nossa última atividade antes das nossas férias, né? Depois de amanhã vocês estão em férias, boas férias para vocês. Se cuidem. A gente espera vencer essa situação o tempo mais breve possível. E que a gente saiba valorizar, né, a condição da gente poder estar saindo de casa, poder estar assistindo aula, poder estar fazendo nossas atividades diárias. Tirando sempre um aprendizado das situações, por mais ruins que elas possam parecer para a gente. Isso aí é uma característica do ser humano que a gente deve sempre buscar. Um beijo para todos e em breve a gente vai poder se abraçar novamente, ok? Até mais.